gente. Estou feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e que o Senhor venha falar no nosso coração. A paz do Senhor. Galera bonita. João, eu tô lendo aqui seu nome. João o Mito. Aí sim, hein, João? Isso, gente. Vamos orar? Convido vocês a orar junto comigo. Ao Daniel. Vamos lá, vamos fazer uma oração. Que o Senhor conduza a nossa aula em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender mais da Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por cada jovem que entrou nesta live, Senhor. E sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor, mas que ela produz frutos. Por isso, Senhor, nós entregamos o nosso coração para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, a ouvir-te, em nome de Jesus. Amém. Aí a Daniela. Que legal, gente. Olha, nós estamos na lição 7 da nossa revista. E o título da aula de hoje é Daniel, um estadista que orava. Daniel, então nós vamos falar desse personagem bíblico, Daniel. Aí, ó, xará do Daniel, da Daniela. Oi, Mari. Gente, tem uma perguntinha para vocês. Depois a gente volta a falar dessa pergunta, hein? O que é identidade, hein? O que é identidade? E aí? Será que vocês podem colocar aí no chat para nós? Vamos compartilhar? O que é identidade? Olha lá, aquilo que te define. Olha, interessante. Será que nós precisamos nos identificar com algo? Olha, uma outra pergunta, hein? O que é identidade? E será que nós precisamos nos identificar com alguma coisa, com algo, com alguém? Esperar aí vocês compartilharem comigo a impressão de vocês. Olha, eu volto nessa questão no meio da aula, enquanto nós conversarmos aí sobre Daniel. Olha lá. É um conjunto de características que define uma pessoa. Legal, Mari. O Jason disse, olha, é o que revela quem eu sou ou de onde eu sou. Legal, Jason. O que nos identifica como cristão, então, hein? Será que tem algo que nos identifica como cristão? É possível a gente mostrar a nossa identidade cristã? Né? Por onde a gente vai, a gente leva a identidade do documento, né? O nosso registro de quem nós somos. Lá na identidade tem a nossa foto, a nossa assinatura, a nossa filiação, a data que nascemos, a cidade onde nascemos também, de que estado nós nascemos. Então tem um monte de informação lá, de informações dentro da identidade. E a nossa identidade cristã? O que ela precisa ter, hein? Será que tem um segredo aí? Como está o nosso RG? Nosso RG do céu. Fica com essa questão, essa pergunta, essa reflexão sobre identidade, sobre o nosso RG cristão, e a gente volta a falar disso, tá bom? É o seguinte, lá no nosso texto, o texto para leitura em classe está lá em Daniel 2. Oi, Natan. Daniel 2, do 17 ao 23. A nossa revista lá está falando sobre oração. Então, nós vamos ver os aspectos da oração na vida de Daniel, no livro de Daniel, certo? E aí nós vamos para uma passagem muito conhecida de Daniel, né, que ele tem ali um desafio para cumprir, e está lá em Daniel 2, do 17 ao 23, é o versículo, nosso texto bíblico. Vamos lá?
Daniel 2, 17 ao 23. Diz o seguinte: Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então já temos uma noção do que se trata essa passagem, né? Vamos fazer um panorama do que está acontecendo. Primeiro, semana passada, a Mariana ministrou uma aula para a gente que falava sobre Jeremias. E o próprio profeta Daniel, ele fala de Jeremias lá em Daniel 9. Então ele era um homem que lia as escrituras, né? Ele conhecia a profecia sobre Israel, sobre Judá. Então o que está acontecendo aí? Lá Jeremias ele tinha anunciado que se o povo de Deus não se arrependesse dos pecados, eles seriam levados cativos, né? E o povo ele se afastou de Deus. Ele desrespeitava as leis do Senhor, tinha desobediência, violência, ganância, injustiças. Os reis eram maus, os últimos reis eram maus, e Jeremias tinha avisado a Judá sobre esse juízo sobre Israel. E Daniel ele está vivendo a concretização desse juízo, né? Porque o rei da Babilônia ele chega, ele vai tomar Judá, Jerusalém, e leva cativo o povo de Judá, né? O povo de Deus. E lá em Daniel 1, quero ler com vocês, é autoexplicativo o versículo. Tá? A gente já percebe tudo que está acontecendo, aquele juízo que Jeremias tinha anunciado. Mas será que eles iriam ficar na Babilônia sozinhos? Será que o povo de Deus não ia trazer providência? Olha a misericórdia do Senhor, porque a gente vê Deus agindo na Babilônia, através do povo dele, do filho dele, dos filhos dele. Nós vamos ver isso em Daniel, nos amigos de Daniel, Deus continuando ali, revelando-se ao povo, né? Revelando-se às nações. Então, lá no primeiro capítulo de Daniel, diz o seguinte, ó, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. O Senhor entregou o rei de Judá. Em nenhum momento diz assim, olha, Nabucodonosor que ganhou. Tudo bem, ele conseguiu ali sitiar, mas foi a mão de Deus. Deus entregou. Então é Deus cumprindo a promessa que ele tinha feito, que ele tinha mostrado, né, aos profetas, uma vez que não houve arrependimento desses reis. Então Deus entrega, né? O primeiro item aí da nossa revista diz assim, olha, e o Senhor entregou, né? Mas tem o seguinte, o rei Nabucodonosor, ele ordena, né, que o chefe dos oficiais da corte selecione um grupo de israelitas. Isso está lá no versículo 3. Olha lá. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então eram jovens selecionados. Jovens sem defeito físico, de boa aparência,
cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Então, há uma seleção desses jovens nobres de Judá, e nessa turma está Daniel. Daniel, ele está aí junto, e os amigos dele, né? Os amigos, vocês lembram dos amigos de Daniel? Coloca aí o nome no chat. Vamos ver. Os nomes diferentes, né? Já vamos falar deles. Mas quem lembra aí, vai adiantando. Coloca aí no chat pra gente. E aí, o que acontece? Eles iriam passar 3 anos em treinamento. Gente, eles eram meninos, homens, né? Jovens, que tinham conhecimento, que tinham uma educação formal privilegiada. Então, a gente está falando de uma elite. A gente usa muito esse nome hoje, né? Estamos falando da elite de Judá. A elite. Daniel está lá no meio desse povo. Mas uma coisa a gente precisa lembrar. Eles eram escravos, tá? Então, eles foram tomados e eles iriam servir ao rei na Babilônia, mas eles não deixariam de ser escravos. Agora, pensa. O que a gente imagina de um escravo? Um escravo vai sofrer, um escravo vai apanhar, né? O que o escravo vai fazer? Vocês estão me ouvindo bem? Então, o escravo vai ser subjugado, ele vai ser humilhado, é o que a gente imagina de um escravo. Não é? Não é essa conotação que nós temos de um escravo? Isso, Jason. Jason colocou aí pra gente, ó. Jason já colocando os nomes, a gente já vai falar desses nomes daqui a pouco. E aí esses meninos, eles vão, e eles, o que vai acontecer? Esse rei poderoso, né, Nabucodonosor, poderoso, o que ele vai fazer com esses meninos? Vai treinar para quê? Como que eles vão viver lá? Será que esses meninos irão passar fome? Será que eles vão passar necessidades? Eles não vão ter roupa? Será que eles vão morar presos dentro de uma caverna? Eles seriam escravos? Muito bem. E aí eles vão até a Babilônia. E aí o que acontece é totalmente diferente. Inclusive eu coloquei aqui na minha anotação, tudo do bom e de melhor. Vocês conhecem essa expressão? Olha, a Mari colocou outros nomes, hein? Ananias, Misael e Azarias. Enquanto o Jason colocou Sadraque, Mesaque e Abdinego. Nós estamos falando dos mesmos, os 3 amigos de Daniel aí. Só que vamos falar desses nomes. Legal que vocês colocaram os nomes diferentes aí. Tem tudo a ver com a nossa aula. Eu coloquei aqui, tudo do bom e de melhor. Será? Será? Chegando lá, eles não foram presos nem massacrados, não. Eles tiveram tudo do bom e de melhor. E eu vou colocar entre aspas aqui. Muitos que olhassem para esses garotos, eles diriam, esses daí tiraram a sorte grande. Tiraram a sorte grande. Olha como eles vão viver. Olha como eles vivem. Né? Eles tiraram uma sorte grande. E aí a gente tem, no capítulo 1, essa ideia, porque o rei diz para que eles comessem da melhor comida, que eles tivessem as melhores roupas, que eles viveriam no palácio durante os 3 anos, e eles iam ter ainda um curso universitário de idiomas, de cultura, de ciência. Olha, nem vestibular eles fizeram. Vocês estão rindo, né? Olha, nem vestibular eles fizeram. Tudo que um jovem quer. O que o jovem quer? Sair, olha, eu estou terminando o ensino fundamental, eu sou esperta, eu sou inteligente, pronto. Eu vou fazer uma faculdade pública. Olha, não precisa, você tem passagem VIP, você vai ter comida, acomodação, não precisa pagar pela estadia, não, você tem, olha, 100%, sua bolsa é de 100%. Você vai conhecer tudo dessa cultura, tudo do bom e de melhor, tá? Tudo que você quer tá na faixa. Mas tinha uma coisa, eles poderiam trocar a presença de Deus por essas bênçãos aparentes, os prazeres, o conforto,
Tudo que tinha no palácio de Nabucodonosor levava esses jovens a se afastarem de Deus, a esquecerem das promessas do Senhor. Primeiro que eles estavam vivendo, eles eram escravos. E eles poderiam usufruir daquilo que estava sendo dado a eles, daquele manjar. Só que eles tomaram uma atitude. E eu queria ler com vocês, porque esse versículo é muito impressionante, é lindo. Está em Daniel 1:8. Olha o que diz lá. Daniel 1:8. Na nova versão internacional, a NVI diz assim, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Na versão transformadora, né, que eu tenho a revista e corrigida, foi a que eu peguei aqui. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Tem dois verbos aí. Numa tradução diz que ele decidiu. E na outra tradução diz que ele assentou no seu coração. Ele foi para a faculdade, hein, galera? Ele foi. Eu estou usando faculdade, mas não foi faculdade, tá? Ele foi obrigado a estar ali estudando. E ele estudou, gente. Ele estudou. A gente vai ver que ele vai ser o principal ali, né? O homem mais sábio daquele reino. Ele será colocado num lugar, uma posição social de ascensão. Ele vai ser um estadista, um homem do Estado, um homem do governo. Então, em nenhum momento, Daniel não fez o papel dele, mas ele decidiu não se contaminar. Ele assentou no seu coração. Gente, tudo começa aqui, ó, no coração. Nós, né? Eu vou colocar nós, tá bom? Nós, jovens, eu um pouquinho mais experiente que vocês, quantas vezes a gente vai ter oportunidades que parecem boas, né? E prazeres, e também lugares que nós vamos, inclusive na faculdade, no trabalho, e a gente vê coisas que não são legais, e nós precisamos decidir não se afastar de Deus. Nós precisamos assentar no nosso coração. Se a gente for pelos olhos, a comida era boa, as roupas boas, o conhecimento bom, mas se eles não decidissem no coração deles, eles se afastariam de Deus. Então aí Daniel faz o pedido, né, ao chefe, que ele não comeria aquela comida e que ele ia ficar de legumes, né, comer legumes e tal. Fez uma dieta. Mas tinha um propósito, que era um propósito de não comer nada consagrado aos deuses pagãos, né? E aí o chefe lá ficou com medo, né? Porque Nabucodonosor mandava em tudo, nem sempre ele ouvia, não. E aí o que acontece? Ele deu 10 dias. Olha, 10 dias eu vou deixar você com essa comida. E se vocês, daqui 10 dias, você vê que a gente não tá bem, a gente obedece você. Ele já come essa comida. Mas dá esses 10 dias, coloca a gente à prova. E depois de 10 dias, olha lá no versículo 14, ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Se vocês observarem, eles não eram os únicos jovens, né, de Judá. Tinham mais jovens lá. Então, eram muitos jovens do povo de Deus que estavam lá. Eles não eram os únicos, não foi só Daniel e seus 3 amigos. Então, só que eles decidiram no coração não se contaminar. Tinha mais jovens lá. Então, tem situações que sou eu, que é você, que é cada um que deve decidir assentar no coração. Né? Cada um de nós. Ao final do tempo estabelecido, os 3 anos, eles foram até o rei, né? E o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Isso está lá no versículo 19. Ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ninguém era igual a eles. Gente, olha a identidade desses jovens. Eles disseram não para coisas que tinham lá, mas eles tinham um comportamento que fazia deles diferentes, né? A modo que o rei não via ninguém mais
comparável, não tinha quem comparar. Eles continuavam sendo escravos, mas eles serviam da melhor forma. E eles começaram a servir o rei. Olha, fica aí com esse Daniel 1:8, hein? Daniel decidiu, ele assentou no coração. E aí, o que aconteceu? A gente precisa lembrar, e essa parte aqui, eu fiquei assim bem pensativa. Porque diz que a primeira coisa que aconteceu com eles é que o nome deles foram trocados. Os nomes foram trocados. E essa troca do nome aponta para a identidade. Porque na cultura oriental, um nome, ele tem peso, ele tem significado. Então a gente olha na Bíblia que os homens de Deus tiveram nomes por causa do propósito de vida deles, né? Então a gente tem Abraão, a gente tem até nomes trocados, o Jacó, que era enganador, para Israel. Então nós temos os nomes trocados, o nome que aponta para a identidade, certo? E a primeira coisa que foi feita lá, Natan, vou ficar vegano para ficar mais bonitinho. Olha, isso daí, isso já é bonito, Natan. Que isso? Olha, agora eu fiquei até sem palavras. Sem palavras. É difícil ser vegano, hein? Os nomes deles foram trocados, né? E aí, essa já era para apontar, olha, vocês estão deixando de ser o que vocês eram. Daniel, apesar da gente conhecer o livro de Daniel, e toda hora ele fala, né? Ele fala, eu, Daniel. Ele usa o nome dele o tempo todo, no livro todo. Olha, fica a lição de casa aí, lê o livro de Daniel, são 12 capítulos, ó, rapidinho vocês leem. E ele o tempo todo fala, eu, Daniel, mas ele não era chamado de Daniel lá. Lá ele era Beltesazar. Beltesazar. Deus é o meu juiz, passou a ser o príncipe de Bel, que era um deus pagão lá da Babilônia, o principal deus da Babilônia. Então, ele é como se falasse, olha, você agora pertence a esse Deus. Você não é mais Deus o juiz. Ananias, a Mari colocou aí, Ananias, Senhor gracioso, era o que significava, passou a ser a Sadraque, servo do deus Acu. Era o nome dos deuses pagãos. Misael, quem é igual a Deus? Passou a ser Mesaque, a sombra do príncipe. Azarias, o Senhor ajuda, passou a ser Abednego, servo do Deus Nego, o Deus da sabedoria. Então é como se falasse, olha, tira o Senhor ajuda, o Senhor é gracioso, quem é igual ao Deus de Israel, agora vocês servem aos deuses pagãos. E mesmo sendo trocado o nome, dentro do coração deles, eles não aceitaram isso. Eles não aceitaram. O mundo tem dado nomes pra gente. Muitas vezes as pessoas têm dado os nomes pra gente. Quem você é? Qual é a sua identidade? Você é um aborrecente? Você é um rebelde? Você é um filho que não ouve? Você é uma pessoa triste? Você é uma pessoa feia? Você é uma pessoa desajustada? Você é um fracassado? Quantos nomes o mundo tem dado para nós? Quantos nomes? Mas eles estavam firmados no Senhor. Eles buscavam o Senhor. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam que Daniel era o Deus juiz. Ananias sabia que o Senhor era gracioso. Misael sabia que quem era igual ao Deus dele. Quem somos nós? Quem é você? Lá em Gênesis 1:27 diz que criou Deus o homem à sua imagem. Você é a imagem de Deus. Lá em João 1:12 diz que aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 12:27, vocês são corpo de Cristo. Em 1 Pedro 2:9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Receba aí, olha, é o que a palavra de Deus diz sobre mim, sobre você.
Lá em 1 João 3 diz que veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Então é isso que nós somos. Né? A gente canta um hino, né? Eu sou o que dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou o que dizes do que eu sou. E eles sabiam quem eles eram. A identidade. Com quem nós nos identificamos? Quem é a sua identidade? Quem é a sua identidade? Isso. Gente, Daniel sabia quem ele era. Mesmo que o mundo, mesmo que Babilônia quisesse trocar o nome dele. Os amigos também, eles sabiam quem eles eram. E por isso eles oravam sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eles oraram em tempos difíceis, né? Olha o pessoal colocando, quantas verdades preciosas sobre nós. Isso mesmo, Tiago. Escolhido, perdoado. Isso aí, Mari. Olha, não podemos deixar que as lutas roubem o nosso desejo de falar com o Pai. E nós vamos observar que Daniel e os seus amigos também, eles não deixaram que as lutas roubassem a comunhão que eles tinham com Deus. Eles não abriram mão da fé nem da vida com Deus, mesmo no lugar, mesmo na condição de escravo, tá? Olha, a primeira passagem que nós lemos na passagem bíblica de Daniel 2, Nabucodonosor tem um sonho, e aí ele quer que alguém interprete o sonho dele, os sábios, né, da Babilônia, só que ele faz um seguinte, ficou difícil o desafio ali, eu não vou contar o sonho, vocês que têm que saber até o que eu sonhei, não é só a interpretação. E aí eles falam, mas isso não existe, rei. O senhor precisa contar o sonho. Ele falou, não vou contar. Se vocês são sábios, vocês devem saber. E aí, esses rapazes, né, esses homens de Deus, eles faziam parte desses sábios, e ninguém sabia, só que ainda não tinha chegado a notícia até eles. E aí ele chama o chefe da guarda para que assassinassem todos os sábios, porque eles não sabiam contar o sonho. E aí quando esse chefe da guarda ele vai falar para Daniel, você percebe, se você leia o capítulo 2 todo, você percebe que as pessoas gostavam de Daniel, né? E ele conta para Daniel. E aí Daniel fala assim, não, fala para o rei esperar, porque o meu senhor vai revelar, fala para o rei esperar. Estou parafraseando aqui, está lá no capítulo 2,14, olha. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Olha, a fé de Daniel. Dá um prazo. Ele já confiava em Deus, que Deus ia mostrar para ele. Lá no 2,17, ele diz o seguinte, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele contou àqueles que comungavam da mesma fé que ele, né? E lhes pediu que rogassem ao Deus do céu e que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que eles e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Eles foram orar. Eles pediram. E aí Daniel teve o mesmo sonho. E aí ele sonhou, e aí ele teve a interpretação do sonho. E aí quando ele acorda, ele não vai falar com o rei primeiro. Ele vai orar agradecendo a Deus. E foi o versículo que nós lemos no começo da aula, né? Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. Ele começa a louvar a Deus, porque ele sabia que ele ia viver. Então, orações em tempos difíceis. Nós temos mais para frente, né? Lá no capítulo 3, quando Nabucodonosor faz a estátua, né? Ele vai interpretar, depois ele tem a estátua, Nabucodonosor fez uma estátua de 27 metros e decreta que os homens teriam de adorar a estátua. E Ananias, Misael e Azarias, eles não adoram. E eles também, eles são jogados na fornalha.
E eles têm uma fala muito interessante, porque eles dizem assim, olha, o Senhor pode nos salvar, mas se Ele não nos salvar da fornalha, mesmo assim não nos dobraremos a Ele, a estátua. Não nos dobraremos a sua estátua. Porque, olha isso, gente. Sabe, mesmo se for o não, eu continuo servindo ao Senhor. E aí a gente tem lá a providência do Senhor, o quarto homem, né? Eles ali, e em todas as vezes que eles eram pegos em momentos difíceis, Deus trazia a providência e o nome do Senhor era exaltado. Porque Nabucodonosor dizia, não existe Deus maior que o Deus de Daniel. Não existe Deus maior do que o Deus de Ananias, Azarias e Misael. Não existe. Então, olha, Deus continuava ali agindo e se manifestando, né? Então, nós não vamos abandonar esse Deus. Deus está conosco, né? Quando o rei Dario, ele também faz um decreto, ele é induzido. Ali houve uma conspiração contra Daniel. Daniel viveu bastante, viu, gente? Se vocês lerem lá, olha, eu quero que vocês leiam lá Daniel 12. Nós vamos ver 4 reis que Daniel acompanhou. O Nabucodonosor, o rei Belsazar, o rei Dario e o rei Sírio. 2 reis da Babilônia, Medo e Persa. Então nós temos ali o Daniel vivendo neste reinado. E ele como príncipe. Daniel, ele era um estadista, né? Olha, no reinado de Nabucodonosor, ele era o conselheiro-chefe da corte. No reinado de Belsazar, ele era o 3º no comando do império. E no reinado do rei Dario, ele era o príncipe no comando do império. Ele só era menor que o próprio imperador. E ele continuava vivendo momentos difíceis de conspiração contra ele. Quando ele é lançado na cova dos leões, ele já está bem mais velho, tá, gente? Idoso. E o rei Dario, ele amava Daniel. E a gente vê ali, ele fala assim, ora ao seu Deus, será que seu Deus o livrou, Daniel? Seu Deus o livrou? Então, ele era um estadista que orava. Eu gosto de falar que ele era um homem de Deus que era um estadista, sabe? Eu sou professora. Eu posso dizer, eu sou uma professora cristã? Não, eu sou uma cristã professora. Dá para você entender a sutileza dessa diferença? Lá no capítulo 9, 9 e 19 de Daniel, tem uma oração que Daniel faz assim, ó. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar por amor a ti mesmo. A gente está o tempo todo, olha. Isso, Giovana. Jesus em primeiro sempre. Jesus em primeiro sempre. Você primeiro é o Filho de Deus. Você primeiro é o propósito de Deus nessa terra. E aí Deus vai te colocar no lugar que Ele tem para você. Amém? O que nós aprendemos na oração, nas orações de Daniel? É muito importante. Olha, o tempo todo quando Daniel ora e que ele tem as visões, Deus fala para ele assim, Daniel, você é muito amado. Olha, é lindo saber disso. O tempo todo o anjo chega para ele e fala assim, o anjo Gabriel, Daniel, você é muito amado. Em oração, você já recebeu essa convicção dentro do seu coração? Busca o Senhor. Ele fala, você é muito amado. E eu venho falar com você. Teve visões de Daniel que demorou anos para ele receber a interpretação. E quando veio a interpretação, Daniel, você é muito amado. Você é amado. Você é amado de Deus. Então não perca essa relação com Deus através da oração. Nós aprendemos com Daniel ser humilde e longânimo. Ele esperava tempos para receber. Às vezes era rápido, né, a interpretação, mas às vezes demorava. Mas ele tinha fé, tinha paciência. E, mesmo angustiado, ele buscou o Senhor. E ele tinha uma vida santa. Olha, lá em 1 Pedro 1,15 diz o seguinte, vamos lá? 1 Pedro 1,15. Mas
assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E esse era um diferencial, né, de Daniel. Ele tinha uma vida de humildade, de paciência, de fé, uma vida santa diante de Deus. E isso é a oração que Deus ouve. Deus ouve a oração dos humildes, né? A palavra de Deus diz que a oração dos justos pode muito em seu efeito. Né? Então, lá em Tiago 5,16, vamos lá? Vou abrir aqui, ó, abrir agora, ao vivo. Lá em Tiago 5,16 fala... Em Tiago 5 fala sobre a oração da fé, né? E lá no 16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então é a oração que Deus ouve. Você é justificado pelo Senhor. O sangue de Jesus te justificou. Glória a Deus. Você foi abençoado? Ah, o Senhor é muito bom, né? Ele nos abençoa. E a nossa aula, ela termina por aqui. Então, saiba quem você é em Jesus. Saiba quem você é em Jesus. Você é como Daniel. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham um domingo abençoado. Glória a Deus. Um beijo. Shalom.